Olá, alunos do STHG. Aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral para mais uma aula de teologia do Pleno EAD STHG. Vamos falando sobre a matéria de teontologia, essa matéria tão importante que fala da doutrina do ser de Deus, né? Então, eu lhes convido para curvarem as vossas cabeças e fazermos juntos uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque aqui estamos mais uma vez para aprender um pouco mais de Ti. Continua, Pai, nos dando o norte que devemos ter, Senhor, para sermos excelentes, Pai. E através dessa excelência divina do trono da Tua glória, que nós possamos exaltar e louvar ao Teu santo nome, dando testemunho cristão. Por assim sermos, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, tudo bem? Já tivemos os conceitos principais sobre a teontologia, mas chegamos agora na última aula dessa rápida matéria, um tiro curto, onde nós vamos aprender um pouco mais hoje sobre a existência do ser de Deus. E eu vos convido a realmente prestar muita atenção, porque muita coisa boa nós temos para comentar a respeito disso. Bom, eu quero começar com uma pergunta. Deus não existe? Deus é? Bom, com essa pergunta, ou mesmo afirmando que Deus não existe, Deus é, eu os convido a usar o raciocínio lógico. A palavra existir no dicionário é um verbo, na verdade, que cita algo que foi criado, que foi gerado, que foi produzido. Ter existência real, ter presença viva, viver. Penso, logo existo. Portanto, tudo que existe foi criado. Mas quem criou Deus? Bom, e se ninguém criou Deus, Deus existe? Vamos hoje estudar sobre a autoexistência de Deus. Deus é. Ninguém criou Deus, pois Ele é eterno e sempre existiu. A doutrina da autoexistência de Deus é um dos fundamentos da fé cristã. Deus é criador e sustentador de todas as coisas, mas jamais precisou ser criado ou sustentado por ninguém. O que é que vocês acham? Deus realmente é criador? Isso nós entendemos. Desde lá do Gênesis, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós analisamos à luz do Evangelho, toda a Bíblia, nós vamos ver Deus trabalhando e aquele que trabalha é porque existe. Mas a limitação do raciocínio humano frente à inescrutabilidade da natureza de Deus, que nós não conseguimos escrutar, nós não conseguimos aprofundar o que nós gostaríamos de aprofundar, na verdade, a respeito do ser de Deus, em toda a sua plenitude, pelo menos, impossibilita-nos que nós possamos compreender plenamente a autoexistência de Deus. Inclusive, apesar da Bíblia afirmar claramente a autoexistência de Deus, ela não se propõe a explicar de forma exaustiva, não. Fato é que Deus ele tem algumas características ou atributos que são só dele. Um desses atributos que nós podemos citar é a aceidade. Significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que ele é. Obviamente, a aceidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. E para isso, eu cito o Salmo 90, versículos 1 e 2. Vamos a ele. Salmo 90, versículos 1 e 2. Vou fazer a leitura na Almeida Corrigida e Fiel. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Note que a citação está dizendo que Deus é, sem se preocupar no fato daqueles que vão ler entenderem que Ele existe. Outro ponto interessante. A eternidade de Deus. Uma das doutrinas da cristandade é que Deus é incriado. Significa que Deus sempre existiu, Ele não foi criado por ninguém, está acima de qualquer limitação de tempo ou de espaço. E ele cita aqui, nós podemos citar aqui, Gênesis 21, versículo número 33, que diz assim: Abraão
por sua vez, plantou uma tamargueira em Bersebe e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Deus nem tem começo, nem tem fim. E existe sem sucessão de momentos, ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois o seu presente é sempre a própria eternidade. O tempo de Deus, como vocês já devem ter estudado, é diferente da cronologia humana. O tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus é um tempo que não pode ser medido. E Pedro, falando lá na carta de Pedro, no livro de Pedro, ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, portanto, Deus não está preocupado na cronologia humana. Deus não está preocupado, já é uma antropopatia, é dar um sentimento humano ao ser de Deus, coisa que é comum na literatura bíblica, para que nós venhamos compreender um pouco de como Deus age. Terceiro ponto que eu quero citar é a unidade. Já falamos na aula passada sobre a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma essência, um Deus único, tá? Em 3 pessoas. Significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as 3 pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, a sua essência ela é indivisível. Aí temos algumas citações, como Deuteronômio 6,4, que é o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus, Efésios 4,6, 1 Coríntios 8,6, 1 Timóteo 2,5, enfim. Várias citações bíblicas que nos dão respaldo para isso. Pois bem, queridos, se Deus é único, se Deus é eterno e se Deus tem aceidade, então nós também temos que falar sobre outro atributo incomunicável de Deus, que é imutabilidade. Isso significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como as suas perfeições não sofrem qualquer alteração, porque ele não está subordinado ao tempo. Ele não muda de forma alguma e os seus propósitos e promessas são contínuas. Em Tiago, capítulo 1, 17, diz que ele não tem sombra nem variação de mudança. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as escrituras pareçam sugerir são apenas figuras de linguagem, para que nós, humanos, possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele conosco. E aí as figuras de linguagem são muitas. Nós podemos falar, por exemplo, da antropomorfia, aquela figura de linguagem que dá forma ao Deus Todo-Poderoso humano, para que nós possamos entender. Por exemplo, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus não tem olhos, ele é espírito. Mas isso dá a nos entender que ele está vendo todas as coisas. E isso cabe dentro daquele outro atributo que nós vamos falar lá na frente, da onisciência. E assim sucessivamente. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus não deu um corpo material que precisa se inclinar. Ele está em todo lugar. Aí entra mais uma vez outro atributo de Deus, que é a questão da onipresença. Ele está em todo lugar. Portanto, ele se inclina por quê? Da ideia de que ele esteja próximo a gente, ao mesmo tempo que ele está próximo de todos os seres humanos. Se agora orássemos todos juntos, 7 bilhões de pessoas no cosmos, 7 bilhões de pessoas na Terra, perdão, orássemos todos juntos, Deus nos ouviria. Ele estaria ao lado de cada uma dessas pessoas. Portanto, é importante que nós venhamos entender esses conceitos para que nós possamos entender um pouco mais a respeito daquilo que Deus quer nos revelar. Outro atributo que eu quero citar é o atributo da infinitude. Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitar a Deus. O tempo e o espaço não vão limitar ao Deus Todo-Poderoso. Olha o que é que diz aqui em Atos 17. Atos 17, do 24 ao 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar,
ainda que não está longe de cada um de nós. Aí eu acho lindo que ele complementa dizendo assim, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Pois é, talvez a qualidade da infinitude seja um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Geralmente os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também parece revelada através de outros atributos, como a onipresença, onisciência, onipotência e eternidades, que eu já citei. Mas esses três, onipresença, onipotência e onisciência, merecem um capítulo especial. Imaginem vocês. A onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. No Salmo 139, em alguns versículos, o salmista cita: ainda que eu estivesse no mais profundo do abismo, ou que eu estiver no mais alto dos montes, até ali a sua destra me sustentará. Deus está em todo lugar. E quando nós falamos de Deus, cabe salientar que nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falando da onipotência, que é outro atributo muito conhecido do ser de Deus, significa que Deus possui todo o poder. Isso é, seu poder é infinito e também é ilimitado. Ele é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Isso nós vamos ver. Livro de Apocalipse, que fala dos selos, né? Mas eu quero tratar com vocês isso aqui, ó. 2 Coríntios 6 e 18. O apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 6 e 18. Eu serei para vós pai, e vós para mim sereis filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Portanto, além de estar presente em todos os lugares, ele tem todo o poder para fazer aquilo que lhe apraz, conforme o beneplácito da sua justiça. Além disso, outro atributo, também desses que eu coloquei aqui para pontuar, é a onisciência. Significa que Deus conhece todas as coisas de um modo completo e absoluto. Imagina alguém ter todas as enciclopédias do mundo, todos os trabalhos acadêmicos do mundo, tudo isso em sua mente. Seu conhecimento é infinito. Ninguém jamais vai ensinar nada a Deus. Ele não está sujeito a qualquer limitação. Deus não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Olha o que é que o salmista diz no Salmo 147 e verso 4. Deus sabe todas as coisas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Imagina um ser que tem condições de saber quantas estrelas há no universo e chama cada uma delas pelo seu nome. Que atributo maravilhoso. Deus é onipresente, onipotente e onisciente, queridos. Além disso, tem um outro atributo que eu quero citar, que é a soberania de Deus. Significa que Deus controla todas as coisas. Todas. Pois ele é o próprio, é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Ele é quem governa o universo, conduzindo a história segundo os seus propósitos eternos. Deus está sentado na sala de controle do universo, fazendo aquilo que lhe apraz. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E por isso nós temos que entender que nós precisamos estar movidos pelo Espírito. E nem ele tira também a responsabilidade humana pelos seus erros, descaracterizando as suas próprias ações, as ações soberanas de Deus, né? Olha o que é que diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. De sorte que os meus amados, assim como sempre obedecesse não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem opera em tudo, tanto o seu querer como efetuar, até as nossas vontades,
humanas estão subordinadas à vontade de Deus. E aí eu paro um pouquinho para uma segunda parte agora da nossa aula, que fala sobre os argumentos em favor da existência de Deus. Bom, quero citar um grande filósofo chamado William Lane Craig. Esse cara é realmente fantástico em seus argumentos. Então, ele formulou alguns argumentos e nesses seus argumentos ele vai comprovar a existência do ser de Deus. Vamos então aos argumentos? O primeiro argumento que eu quero citar é o argumento chamado de argumento cosmológico. Vou ler na íntegra aqui o que o Dr. William Lane Craig fala, que ele possui doutorado pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e tem universidade, e pela Universidade também de Munique, na Alemanha. Cara muito inteligente. E o que é que o argumento cosmológico dele diz? Bom, vamos lá. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Analise as premissas. Tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Muito lógico. Parece muito lógico. Vamos lá? Então vamos ver o que é que ele fala a respeito disso. Bom, o William Craig está dizendo simplesmente que o universo tem uma causa. E a causa primaz do universo é Deus. Ele está dizendo, no seu argumento cosmológico, que não poderia existir um cosmo sem que existisse um Criador. Einstein vai dizer, não pode existir um relógio sem que exista um relojoeiro. Esse é o argumento cosmológico. Eu vou passar para vocês um estudo complementar desses argumentos e eu quero que vocês aprendam verdadeiramente, porque é muito importante para a vida acadêmica de vocês saberem responder filosoficamente, teologicamente, a respeito da existência do ser de Deus. Existe também um argumento que é chamado de argumento moral. No argumento cosmológico, William Lane Craig prova, logicamente, que Deus existe e que Ele é o Criador de todas as coisas. O argumento moral diz, se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos também não existem. Mas como valores e deveres morais objetivos existem, portanto, Deus existe. O homem já nasce com alguns valores morais intrínsecos. Dentro dele, ele já tem alguns valores. E esses valores morais e deveres morais, eles existem. E se valores e deveres morais objetivos existem, então, portanto, a causa primaz desses valores e deveres morais é um Deus que existe e que atua em cada um conforme a sua vontade. Então, eu vou passar para vocês a respeito do argumento moral também um vídeo, mas vamos lá. O que é que nós podemos compreender? Primeiro, nós devemos distinguir valores morais de deveres morais. Valores têm a ver com algo ser bom ou mal. Deveres têm a ver com algo ser certo ou errado. É a questão da moral e da ética. A ética, segundo Mário Sérgio Cortella, ele diz que é o grupo de valores que explicam as três principais questões da humanidade. Eu quero, eu posso, eu faço. Porque nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu faço, nem tudo que eu faço eu quero. Mas quando eu quero, posso e faço, aí eu estou dentro da ética. Então você pode estar pensando agora que essa distinção não faz diferença alguma. Bom e certo significa a mesma coisa. E o mesmo ocorre com mal e errado. Mas se você pensar um pouco, verá que este não é o caso. Um dever tem a ver com obrigação moral, o que você deve ou não fazer. Mas, obviamente, você não é moralmente obrigado a fazer alguma coisa apenas porque ela seria boa para você. Às vezes você é moralmente levado a fazer alguma coisa que não é boa para você, mas você sabe que aquilo é o certo. Por exemplo, seria bom para você se tornar um doutor, mas você não está moralmente obrigado a se tornar um doutor. Além do mais, também seria bom você se tornar um bombeiro, policial, dono de casa, um diplomata, mas se você não pode ser todas essas coisas, desta forma existe uma diferença entre bem e mal e certo e errado. Bem e mal tem a ver com valer a pena, enquanto certo e errado tem a ver com obrigação. Segundo existe
a diferença entre o ser objetivo e subjetivo. Por objetivo eu quero dizer independente da opinião das pessoas. Por subjetivo eu quero dizer dependente dessa mesma opinião. Desta forma, dizer que existem valores morais objetivos significa também dizer que alguma coisa é boa ou má, independente do que qualquer pessoa pense sobre isso. William Craig continua dizendo, de forma similar, dizer que temos deveres morais e objetivos significa dizer que certas ações são corretas ou erradas a nós, a despeito do que as pessoas pensam sobre isso. Assim, por exemplo, dizer que o Holocausto foi objetivamente errado é dizer que ele foi errado mesmo que os nazistas que o levaram a cabo pensassem que aquilo era correto. Verdade? E que isso continuaria sendo errado mesmo se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial e tivessem tido sucesso em exterminar ou fazer lavagem cerebral em todos os que discordassem deles, para que todos dessa forma acreditassem que o Holocausto era uma forma correta. Mesmo movidos por algo que eles achavam que era certo, estavam fazendo algo que era errado. Com essas distinções em mente, aqui está um argumento moral simples para a existência de Deus. Se Deus não existe, valores e deveres morais e objetivos não existem. Mas como valores e desejos morais objetivos existem, logo Deus existe. As premissas 1 e 2 tornam esse argumento tão convincente, e não é apenas porque ele é logicamente rígido, não, mas porque as pessoas geralmente acreditam que ambas as premissas, em uma era pluralista, as pessoas temem impor seus valores às demais pessoas. Assim, a premissa 1 parece ser correta a elas. Valores e deveres morais não são realidades objetivas. Isto é válido e obrigatório independente da opinião humana, mas são meramente opiniões subjetivas impregnadas em nós pela evolução biológica e condicionamentos sociais. Ao mesmo tempo, entretanto, as pessoas acreditam profundamente que certos valores e deveres morais, como tolerância, abertura de mente, amor, são objetivamente válidos e obrigatórios. Eles pensam que é objetivamente errado impor seus valores às demais pessoas, sendo assim, eles estão profundamente compromissados com a premissa 2. Dawkins, na verdade, ele dá uma resposta e diz assim: na verdade, o próprio Dawkins parece aceitar as duas premissas. Em relação à primeira premissa, Dawkins nos informa que, no fundo, não existe um design, nem propósito, nem mal, nem bem, nada além da indiferença sem sentido. Nós somos máquinas para dar, Dawkins. Propagando DNA, essa é a única razão de ser de todos os objetos vivos. Mas ele, embora diga que não existe o mal, nem o bem, nada além da indiferença sem sentido, o fato é que Dawkins é um moralista inflexível. Ele diz que ficou mortificado em saber que o executivo da Enron Corporation, Jeff Skilling, considerou o livro O Gênio Egoísta de Dawkins como seu livro favorito por causa da sua percepção sobre o darwinismo social. Ele caracteriza equívocos darwinianos como piedade para com alguém que não poderia nos pagar de volta uma atração qualquer por uma pessoa infértil, por exemplo, como equívocos abençoados e preciosos, e chama compaixão e generosidade de nobres emoções. Ele denuncia a doutrina do pecado original como repulsiva em termos morais e vigorosamente condena ações como a perseguição e o abuso de homossexuais, por exemplo, a doutrinação infantil de crianças, a prática inca de sacrifício humano e premia a diversidade cultural sobre os interesses dos filhos dos Amish. Ele vai ainda mais longe e oferece seus próprios 10 mandamentos como guia de comportamento moral, ao mesmo tempo em que estava maravilhosamente esquecido da contradição com seu subjetivo ético. Então, o argumento moral, ele é irrefutável também. Vamos para o argumento teleológico segundo William Lane Craig. O argumento teleológico. Há quem pense que o chamado argumento teleológico, diz Craig, da existência de Deus ficou no passado com o exemplo do relógio de Paley, um universo mecanicista completamente previsível e ordenado sobre rígidas leis que poderiam ser plenamente concebidos pela ciência e que funcionariam em qualquer lugar do cosmos, é uma ideia, como se sabe, não mais sustentável. O homem foi destronado de seu lugar de proeminência de acordo com o darwinismo, e depois foram as leis da natureza, principalmente após o advento da mecânica quântica e das distorções esquisitas da realidade geral. Hoje sabe-se que quando se trata do muito grande ou do muito pequeno, as leis convencionais da física não valem, e é necessária em uma outra física, e assim foi no século XX. Contudo, tem-se observado uma fina e quase imperceptível linha de condução do fio da realidade.
desde o micro até o macrocosmo, irmãos, algo que tem sido negligenciado pelos entusiastas darwinistas da atualidade. Uma lógica fina que perpassa aspectos cosmológicos, daí as chamadas constantes antropológicas da criação e bioquímicos, ou seja, por áreas distintas da criação, que o apologista moderno tem tido até uma certa dificuldade em catalogar todo o material que tem dado suporte às especulações teleológicas modernas, o que seria impossível há 200 ou 300 anos. Então, vou passar esse vídeo para vocês também, para que vocês possam entender como funciona o argumento teleológico. Mas já vou adiantar. O ajuste fino do universo se deve à necessidade física, acaso ou design. Não se deve à necessidade física ou acaso. Logo, o ajuste se deve ao design. Vou repetir. O argumento teleológico consiste em 3 premissas. O ajuste fino do universo se deve à necessidade física, acaso ou design. Necessidade física, acaso ou design. E nós sabemos, a ciência sabe, que não se deve à necessidade física ou ao acaso. Logo, o ajuste fino, fine tuning, se deve ao design. E por último, nós vamos falar sobre outro ponto. Falamos sobre o argumento cosmológico, o argumento moral e o argumento teleológico, segundo o filósofo William Lane Craig, que eu já o apresentei no início desses argumentos, mas nós vamos para o argumento ontológico. O argumento ontológico de Craig, tá, cita o seguinte: é possível que um ser maximamente grande, que chamamos Deus, exista. Se é possível que um Deus maximamente grande exista, então o ser maximamente grande existe em algum mundo possível. Se o ser maximamente grande existe em algum mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. Se um ser maximamente grande existe em todos os mundos possíveis, então ele existe no mundo atual. Portanto, um ser maximamente grande existe no mundo atual. Portanto, um ser maximamente grande existe e, por último, portanto, Deus existe. Vou repetir as premissas. É possível que um ser maximamente grande, que nós chamamos Deus, exista. Esse é o argumento ontológico. Se você não pode provar que Deus não existe, logo ele pode existir. Se é possível que um ser maximamente grande exista, então um ser maximamente grande existe em algum mundo possível. Segunda premissa. Se um ser maximamente grande existe em algum mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. Olha as premissas da lógica. Se um ser maximamente grande existe em todos os mundos possíveis, então ele existe no mundo atual, porque o mundo atual é possível. Portanto, um ser maximamente grande existe no mundo atual. Podemos afirmar isso. Portanto, um ser maximamente grande existe. E esse ser maximamente grande, nós chamamos ele de Deus. Portanto, Deus existe. Bom, com esses argumentos que eu citei, eu vou passar para vocês alguns vídeos e eu gostaria que vocês preenchessem a ficha de leitura desses vídeos. Então, nós vamos ter o nosso primeiro trabalho, valendo 5 pontos, e as fichas de leitura desses vídeos preenchidas vão valer mais 5 pontos. Então, para você tirar um 10 nessa matéria, você precisa ter feito o trabalho e ter também assistido essa série de 4 vídeos que eu irei passar para vocês diretamente no grupo de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu desde já agradeço a Deus pela oportunidade de estar ministrando mais uma vez essa matéria. Peço desculpas, hoje eu estou com uma cirurgia no dente, por isso que eu estou falando mais pausadamente. Não estou falando com tanta ênfase como eu normalmente enfatizo em minhas aulas, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Os argumentos a favor da existência de Deus nos mostram que existe um ser
que nos ama muito, um ser amoroso, que nos ama muito e que nos tem como filhos amados. Portanto, não esqueça, não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Fique com Deus, a paz do Senhor. Até logo. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Espero vocês nas datas, entregando os materiais. Fiquem com Deus. Graça e paz a todos.